questão 96. Aí a VUNESP falou: nossa, eu vou colocar uma questão aqui, o candidato vem no ritmo, né, da fórmula, e eu vou colocar uma questão que meio que vai quebrar esse ritmo do candidato. E aí é o seguinte, vai falar sobre categoria de funções. Esse é um assunto, até vou abrir aqui o Excel. Esse é um assunto que está até sumido de prova. Excel, né? Estou abrindo o Word, perdão aqui. Deixa eu pegar o Excel aqui. Esse daqui é um assunto que, inclusive, está até sumido de prova. E eu sempre dando aula, né? Eu resgato essa informação para o pessoal. O seguinte, quando a gente trabalha na estrutura do Microsoft Excel, principalmente com fórmula, a gente sempre vai até a guia Fórmulas. E lá na guia Fórmulas, nós temos um grupo que se chama Biblioteca de Funções. E aqui dentro dessa biblioteca de funções estão todas as nossas funções que a gente utiliza nas fórmulas. Então, por exemplo, as funções, elas são organizadas por categorias. Então, se a gente vem aqui, ó, na categoria de matemática e trigonometria, a gente tem aqui uma série de funções. Então, por exemplo, se você for trabalhar com potência, se você for trabalhar com a própria soma, se você for trabalhar, por exemplo, com truncar, com soma C, com soma Cs, essas funções, elas fazem parte da categoria de matemática e trigonometria. Se você for trabalhar com a função C, ou a gente tem a categoria de lógica. Se você for trabalhar, por exemplo, com a função concatenar, a gente está dentro da função texto. Se você for trabalhar com a função proc, a gente tem, né, o proc na categoria de pesquisa e referência. E nós temos aqui um ícone chamado de mais funções, e aqui dentro a gente tem estatística. E muitas funções dentro da estatística é elemento de provas da VUNESP. Então, por exemplo, conte num, conte C, conte 6, conte valores, contar vazio. Vamos descer um pouquinho aqui para a gente chegar onde nós precisamos. Maior, máximo, média, menor, mínimo. Então, a gente tem essas funções pertencentes à categoria de estatística. Então, aqui, quando a VUNESP, né, menciona, olha, eu quero o nome da categoria, a categoria que pertence à função média. Então, a função média pertence à categoria de o que para nós? De estatística. Então, a categoria de matemática, a categoria de engenharia, a categoria financeira, a categoria lógica. O que eu indico para vocês é o seguinte: quando vocês forem resolver uma questão com fórmula, coloca do ladinho a categoria daquela função, porque é uma forma de você também estudar. Então, por exemplo, a soma aqui para nós, ela pertence à categoria de matemática e trigonometria. Já a categoria média pertence à categoria de estatística. Aqui para nós, olha, a função maior e a função menor também pertence à categoria de estatística. Então, a gente começa também a inserir esses elementos nos nossos estudos, tá certo? Então, aqui, olha, a guia para nós, ela é fórmulas. O grupo para nós, dentro do Excel, é chamado Biblioteca de Funções. A gente tem um ícone chamado Mais Funções e lá a gente tem estatística. E aqui no nosso caso, né, da nossa questão, a média. Tá certo? Então, também é essa linha de condução para os nossos estudos, trabalhar com as categorias. Fechou?